Ladeira abaixo? Isso aí a gente tem que fazer o programa assim, ó. Desculpa. Como assim? Assim, ó. Tá fedendo, né? Isso aí a polícia está cuidando. Aliás, a gente já vai falar com a polícia a respeito disso hoje, né? Isso é caso de polícia, isso é caso de leis frouxas que nós temos no país. Porque se nós tivéssemos leis de verdade, esses caras não fariam o que eles se sentem à vontade para fazer. Então é um país que não tem leis ou tem leis frouxas, né? Lei tem, mas as leis são frouxas. Esses caras já foram identificados, vão lá prestar depoimento e nem vão ficar presos, vão ser soltos, vão ser liberados e daqui a pouquinho estão barbarizando novamente, porque essa infelizmente é a nossa realidade. Tudo isso, esqueçam um pouquinho o lado não só dos jogadores, mas também desses criminosos. Tudo isso que tem acontecido com a anuência dos dirigentes. Perfeito, é isso. Tá? Para deixar bem claro Lógico. aqui. O que aconteceu, gente, para falar de Corinthians já, só queria falar rapidamente do Flamengo. O que aconteceu hoje no Flamengo, Marcos Braz, você é uma das grandes vergonhas do Rio de Janeiro. Já tinha que ter caído. Você é uma das grandes vergonhas do Flamengo. Você faz mal ao Flamengo, mal ao futebol brasileiro e mal ao Rio de Janeiro. E por que eu tô falando isso aqui? E sem medo de ser feliz. É um absurdo o que aconteceu hoje. Os caras, eles estavam lá antes do treino começar. A diretoria já sabia que os caras estavam lá. E não tiveram a pachorra de ligar para os atletas, para o maior patrimônio de um clube de futebol, que é o jogador, ao lado da sua torcida, e falar para os caras não irem. Depredaram o carro do Thiago Maia. E o carro que se dane, o carro do cara também. Né? O prejuízo vai ficar pro cara, é claro, é fácil falar daqui. Mas o terror psicológico que esses caras colocam, e aí vocês querem saber o porquê que isso acontece, por que as diretorias são coniventes? Xandão, Capri, ouvintes da Rádio Bandeirantes, o Marcos Braz é um vereador do Rio de Janeiro. Sim. Quem que ele colocou como liderança do seu gabinete? Um integrante. Um integrante da torcida organizada, gente. Vocês estão em que planeta, gente? Mas elas trazem votos também. Trazem votos, entendeu? Trazem Tem os seus votos no interesses. clube Então também. os caras usam o clube como palanque pra lá. Eles usam o clube como político e a política pra usar como clube Vem cá. também no futebol, tudo coligado. A minha frase é uma frase triste. A minha frase é o seguinte: só estão esperando a morte de um jogador. Quando isso acontecer. Entendeu? É isso que eu quero dizer, para aí sim, né? Aí como acontece no Brasil. Primeiro espera a tragédia, para depois tentar tomar conta do problema. Exatamente. Né? Então é o seguinte: diretores totalmente coniventes. Totalmente. Certo? Assim, ó, ontem, eu não queria estar na tua pele ontem, mas eu acompanhei como jornalista e como grande profissional que tu és, Imagina. tu ao lado do Flávio Ortega, o repórter da Jovem Pan. O Kaique Silva. Um abraço Gigantesco ao Kaique Silva. Caiquinho. Vocês três lá, entrevistando o presidente da Gaviões da Fiel. A cena ela é patética, do ponto de vista corintiano. Entende o que eu quero dizer? Do ponto de vista corintiano, a cena é patética. A cena ela não é uma mancha. A cena é um tapa na cara da história do Corinthians, certo? Onde o cidadão lá, né, o presidente da Gaviões da Fiel, o Padinho, chega e diz assim: olha, a gente falou pro fulano e pro Beltrano que eles têm que jogar. O Vitor Pereira, a gente olhou pra ele, tem que correr. Cara, eu vou te falar, eu vendo aquilo ali, viu? E aí eu fico pensando, o Esporte Clube Corinthians Paulista, uma nação, cara, um clube gigantesco mundialmente, fundado em 1910, o Clube de Regatas Flamengo, fundado em 1895. O futebol veio depois, mas o clube foi fundado em 1895. Tem que conviver com isso. E aí agora eu quero fazer uma crítica. Eu não tô no ar-condicionado. Os jogadores são os bananas. Bananas. O Corinthians não tinha que entrar em campo contra o Botafogo. Os jogadores não deveriam entrar em campo contra o Botafogo. O Flamengo não deveria sair do Ninho do Urubu para viajar para Goiânia. Bananas. Diego Ribas. Diego Alves. Paulinho. Arão. Vamos lá. Gil, Cássio, William, Fagner. Cássio, Fagner. Jô. Fábio Santos. Juliano, Fábio Santos, Renato Augusto, bananas, patetas, que vão jogar ainda. Depois do que aconteceu, reúnem-se. Um futebol é dos jogadores. Sem jogador não tem futebol. Eles não podem mandar, eles já mandam. Mas do jeito que tá a coisa, sem jogador não tem futebol. Os jogadores do Flamengo não deveriam viajar para Goiânia. Nós não vamos entrar em campo. Mas vão tomar WO. Bem feito. Bem feito, seu Marcos Braz. Nós vamos tomar WO porque você é um idiota. Porque você é um animador de torcida. Mas e o Roberto de Andrade? Bem feito, seu Roberto. O senhor que é um ex-presidente não faz porcaria nenhuma. Abre o portão aqui para esses caras entrarem para meter o dedo na nossa cara. Uma vergonha.
o Corinthians e o Flamengo não deveriam entrar em campo, porque eles são referências também. Isso seria um parâmetro para os outros também. Só que eles são desunidos. São uns bananas. Agora, só pensam no contra-cheque e no dinheiro que vai cair no fim do mês. Se isso aí acontece na Argentina, já estava parado o campeonato. Claro. Na Argentina que já estava parado. Porque o jogador argentino tem uma consciência muito diferente da do brasileiro. Mas muito diferente. Se isso é na Argentina, não tinha campeonato, os caras tinham parado, feito greve, já estava tudo resolvido dessa maneira por lá. Agora, o que mais me chama a atenção nisso tudo, a diretoria do Corinthians é fanfarrona, né? Nossa, os caras são fanfarrões. Diretoria do Corinthians, vocês são brincalhões. Vocês abrem o portão pra torcida aí botar pressão nos jogadores, na comissão técnica, em vocês mesmos. Há 10 anos. Desde sempre. Desde sempre. Vocês abrem aí pra torcida e fazer fanfarronice. E depois solta uma nota repudiando. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Vocês abrem o portão pra torcida aí, porque é conivente pra eles. Pro dirigente é fácil fazer isso. Mas se eles não abrem os portões, a pressão que estava direcionada aos atletas passa a ser pra eles. Então eles transferem a pressão. Aí, algumas horas depois, eles vão lá e emitem uma nota de repúdio contra o cara que fez ameaça contra o caso. Mas vocês fomentaram isso. Claro. Vocês fomentam isso todos os dias. É bizonho que o dirigente de futebol no Brasil faz. Agora, eu entendo, não é? Eu imagino que os caras devem ter medo também, porque a gente sabe, dito pelo... Mas cadê o sindicato dos atletas, o brilhante sindicato dos atletas? É isso aí, dito pelo Ministério Público, dito pelas autoridades. Hoje as torcidas estão dominadas pelo que há de pior do mundo do crime. E elas mandam nos clubes. Então é o seguinte... O sistema brasileiro acabou. Então, por isso que eu abri dizendo o seguinte, com leis frouxas como as que nós temos aqui, não vai dar certo, infelizmente. Não, mas, não Capriotti, eu queria te ouvir, só um pouquinho que tu não concorda com isso, mas eu queria saber a tua opinião. Não. Viu, Capriotti? Tem que botar um cara da Gaviões na diretoria do Corinthians. Assessor da presidência. Talvez pare. Viu, pega, como é que é o nome dele? Quem? Como é que é o nome dele, o presidente? Padinho. O Padinho vira o assessor do Duílio Monteiro Alves. Deus me Sabe por quê? Porque aí, viu, tu normaliza o conflito. Entendeu? É um cargo estatutário? É um cargo estatutário. Viu? Tu indica um assessor. O Padinho vira o assessor do Duílio. A Gaviões está lá dentro já. Ela não precisa invadir. Ela já tá lá dentro. Mas eles não invadiram. Normaliza a situação. Eles não invadiram dessa vez. Não precisa abrir a porta. Abriu a porta. A Gaviões não abriu a porta. Quem abriu a porta foram os dirigentes. Sim, então, abriram a porta abriram a porta. O cara já estará lá dentro. Eu tô falando sério, eu não estou ironizando, eu estou falando sério. Você perguntou pro Roberto isso, o Roberto vê isso inviável. O Roberto não quer, os caras têm medo desses caras. Os caras não são bons de administração, eles caem pra Série B no Carnaval. Mas no futebol talvez eles acertem. Eles caem na Série B no Carnaval. Eu sou contra. Cai pra segunda divisão. Lugar de torcedor é na arquibancada, não dentro do CT. Eu sou contra. No mundo normal, né? No Brasil não é assim. No mundo que a gente não normaliza o absurdo. Não é que tá. No mundo que a gente não normaliza o absurdo. Brasil... Porque hoje é super normal a gente ver esse tipo de coisa. Tá errado. Não é normal. Isso aqui é uma esculhambação. Tá? Não tô falando que você tá falando que é normal, mas nós normalizamos isso. Normalizar. Os jogadores, certo? Os caras do Bahia já apanharam, os do Vasco já apanharam. Do Inter, do Grêmio. De todos os clubes praticamente. E o que os jogadores fazem? Nada, todos Pôncio Pilatos. Sabe por quê? Aí eu só tô pensando no meu. Cadê o seu Gabigol, que quando olha o cara quebrando o carro do Thiago Maia, assim, meu garoto, eu não vou. Se tu me apoiar, eu não vou. Eu não vou jogar. Não vou jogar. Cadê o seu Diego Ribas, líder? São empresas, como você fala, cada um com a sua própria empresa. Vai se queimar, eu vou levantar um motinho aqui pra tomar pancada. Todo mundo quietinho, viu? E o show não pode parar, é isso? O show não pode parar? A frase é essa? O meu ponto aqui, você falou que ficou constrangido de ver a entrevista, claro que no bom sentido, eu entendi o que você quer dizer, claro, eu entendi o que você quer dizer. Mas entendam, se a diretoria do Corinthians não atende a imprensa, e a diretoria do Corinthians só abre para conversar com esses torcedores, a nossa função é justamente ouvir esses torcedores que entraram, que conversaram com os jogadores, com o Vitor Pereira e com os dirigentes, para que a gente possa entender qual foi o tom da conversa. E só um outro detalhe, a Gaviões da Fiel, principal organizado do clube, gente, maior respeito pela festa que os caras fazem na arquibancada. Agora, vamos imaginar um cenário, e eu não sou aqui o mensageiro do apocalipse, um pessimista que vai ter terror no final de semana. Agora, se o Corinthians não conquistar uma vitória no domingo, e imagina só o pior cenário, o Corinthians perde na quarta-feira na Libertadores,
Vocês acham que vai acontecer igual ou pior o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro em relação ao Corinthians? Eu acho que não. Pô, como não, Xandão? Os caras em 2020 foram pra cima bater no Cássio, lá no aeroporto. A coisa tá pior, os caras estão cada vez subindo mais o degrau da incompetência, da ignorância e da intolerância. Até a hora que algum jogador vai morrer. Até a hora que alguém vai tomar um tiro na cara ou algum familiar vai ser sequestrado, como já aconteceu aqui. Isso a gente tá alertando há um tempão. Que isso é um perigo, realmente, é um negócio criminal já. O futebol. E a CBF não fala nada, né, cara? Vocês são muito ruins, cara. As autoridades não fazem lixos, nada, cara. não fazem nada. Todo saco cheio desses caras. Não fazem nada. Fazem nada pra melhorar o futebol. E a gente fica que nem os macacos de circo aqui, batendo prato, falando todo dia a mesma porcaria e nada muda nesse país, cara. Saco cheio disso aqui também. 2015. Há quanto tempo a gente tem esse discurso aqui, hein? Discurso velho. 30 anos. Daqui uns 3 meses a gente volta com esse mesmo discurso, ano que vem o mesmo discurso, daqui 2 anos o mesmo discurso, porque é isso, porque o nosso país, infelizmente, é um país onde as leis não funcionam, não é? E por isso que os caras se sentem à vontade para continuar barbarizando. Frase do Leco, presidente, eu vou repetir sempre esse assunto, pega a Folha de São Paulo de 2015, tá lá a entrevista, ó, eu pago pra Independente. Ele pagava pra Independente. Como outros clubes pagam carnaval. Ele assumiu que ele dava dinheiro pra Independente e ainda disse assim, do mesmo. E é assim que funciona. Os clubes não dão ingressos pra torcida? Claro, é assim que funciona. Só o Paulo Nobre. O Paulo Nobre bateu de frente com a Mancha Verde. Esse foi o melhor de todos. E andava com 4 seguranças. Mas tinha que andar mesmo, né? Andava com 4 seguranças. Esse foi o melhor de todos. Eu não sei se a Mancha devolveu o dinheiro. A Leila quis dar 200 mil pra Mancha ir pra Dubai. Sei também. Lá pros Emirados, é isso, né? E a Mancha devolveu. É o que foi dito. Eles mesmo disseram aí, né? Não sei, não vi. Gente, é discurso velho, né? É discurso velho. Eu já falei aqui outras oportunidades, o que eu faria nesse país para tentar fazer uma mudança radical, mas sei que todo mundo vai contrário a essa opinião, mas a gente vai continuar levando aí com as coxas até a hora que der uma tragédia. A gente tem que trazer um balde toda vez que Mas nem com a tragédia vai resolver. Se tiver uma tragédia, não vai resolver. Eu acho que vai. Não vai, nem com a tragédia. Já tivemos tragédias terríveis no futebol brasileiro. Nunca nenhum jogador brasileiro foi morto. Não tem, então, mas acontece hoje, daqui um mês todo mundo já esqueceu e eu insisto, enquanto não mudar a legislação, porque se acontecer uma tragédia e com uma legislação dura, o bandido que eventualmente cometer o crime vai pra cadeia e fica o resto da vida na cadeia. O buraco é mais embaixo, os caras soltam aí, saidinha de Páscoa, de Natal, porque é muita gente dentro da prisão. O problema é a legislação. É claro que é, o problema é a legislação, é isso. Aqui, ó, o Ferdinando falou, pena de morte pra assassinos. Eu já falei aqui várias vezes que essa é a minha opinião. Mas vai morrer muito inocente e tal. Pô, não é possível que esse país seja tão incompetente. Já morre, mas não é possível. Aqui não é o Brasil urgente pra gente ficar falando de casos de polícia, mas infelizmente o futebol virou secundário. A gente tá numa estreia de Campeonato Brasileiro no final de semana e a gente não falou de bola rolando por causa desses lixos da sociedade, esses criminosos. Você acha que um cara que manda foto de arma e de bala em cima de uma camisa do Corinthians, não sei se ele é torcedor do Corinthians, deve ser, acredito. Você acha que esse cara, por mais que ele tenha sido identificado, flagrado, que preso, você acha que esse cara, ele pode voltar a conviver em sociedade? Um cara desse tem jeito, gente. Juro por Deus, um cara desses tem jeito na sociedade? Eu já dei minha opinião aqui, eu sou super a favor, que eu tô de saco cheio, é um discurso velho, eu ouço Capriotti desde moleque, com o mesmo discurso e nada muda. Você tá no seu discurso correto. O presidente do Corinthians não falou, não vai falar? Não vai falar, os caras não vão falar. Que coisa lamentável. Vamos tentar ligar pro presidente? Pro Roberto? Vamos ligar. O Vicente Matheus nessa hora se pronunciaria, eu tenho certeza. Claro. O mínimo que você esperava uma coletiva pra poder explicar o que foi tratado, porque tem uma cara. coisa, né? Na época do Vicente Matheus não acontecia esse tipo de barbaridade. Mas ele viria a público. Ele iria falar. Certamente iria falar. É o ex-presidente do Corinthians. O último presidente do Corinthians também entraria. Iria se manifestar, eu acho. Será? Bom, ele é um dos que abre o portão. É que, na verdade, eles são bons pra manifestar quando tem jogador pra ser apresentado pra mostrar a camisa, né? Mas pra poder aparecer, pra prestar esse tipo de coisa, é difícil, né? Não é fácil, cara. E aí é o seguinte, ó, a falência da sociedade é que quando começa... Aí eu publiquei no Twitter, né? Que pra mim todas as diretorias, todas, não escapa nenhuma, elas têm as mãos estampadas nessas invasões, certo? Ou nessas reuniões lamentáveis, né? Sim. Sabe que tem um monte de gente que é a favor disso aí? Do quê? Desses encontros aí de torcida e tudo. Não, tem que abrir mesmo. Esses caras ganham muito e eles têm que sentir pressão mesmo, certo? Ainda existe muito torcedor que é a favor disso. É que tem essa mentalidade, né? Muito torcedor.